Olá, meus queridos. Eu sei que vocês não me conhecem, mas meu nome é Helena e hoje eu tenho 67 anos. Durante 57 anos, eu guardei essa história trancada dentro de mim como se fosse um segredo sujo, algo que eu tinha vergonha de olhar nos olhos. Sabe aquelas coisas que a gente enterra tão fundo que começa a fingir que nunca aconteceram? Pois é, mas recentemente, conversando com minha neta de 12 anos, eu vi nos olhos dela a mesma inocência que eu tinha quando tudo começou. E percebi, se eu não contar isso agora, vou levar para o túmulo. E talvez minha história possa ajudar alguém que está passando por algo parecido a entender que não está sozinho, que é possível sobreviver. Que é possível. Bem, vocês vão entender. Então, respirem fundo comigo, porque eu vou voltar ao ano de 1967. E vou contar como meus próprios pais me venderam quando eu tinha apenas 10 anos. Eu nasci em 1957, numa cidadezinha do interior chamada Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Vocês sabem como eram aquelas cidades pequenas nos anos 60, não é? Todo mundo se conhecia, as portas ficavam abertas e as crianças brincavam na rua até escurecer. Minha família morava numa casa simples de madeira, pintada de azul desbotado, com um quintal enorme onde minha mãe plantava couve, alface e uns pés de bergamota que perfumavam tudo quando dava a época. Eu lembro do cheiro daquela casa como se fosse ontem. Um misto de café coado no fogão a lenha, sabão de coco que minha mãe usava para tudo e aquela umidade de madeira velha que grudava nas roupas. Éramos 6. Meu pai, seu Antônio, que trabalhava na lavoura de arroz. Minha mãe, Dona Irene, costureira. E nós 4 filhos. Eu era a terceira, entre meu irmão mais velho, Colaus, que tinha 14, minha irmã Mariana, de 12, e o caçula, João, com apenas 6 aninhos. Como posso explicar? A gente era pobre, mas eu não sabia disso. Para mim, acordar com o cheiro de pão com banha e tomar chimarrão com os adultos era a vida perfeita. Eu passava os dias ajudando minha mãe com costuras simples, brincando de casinha com as bonecas de pano que ela fazia e correndo descalça pelo quintal. Helena, vem buscar os ovos das galinhas. Minha mãe chamava toda manhã, sacudindo o pano de prato na janela da cozinha. E eu ia correndo, com meu vestidinho de chita azul o único que eu tinha para sair de casa, e voltava com o avental cheio de ovos quentinhos. Mariana sempre reclamava que eu demorava. Tu demora mais que mula manca, Helena, ela dizia, revirando os olhos, mas depois alisava meu cabelo. Vocês sabem, era uma vida simples. Mas era minha vida. Só que, talvez vocês entendam o que vem a seguir. Nos meses antes de tudo mudar, eu comecei a perceber coisas estranhas. Meu pai ficava mais tempo sentado na varanda, fumando cigarro de palha, com aquele olhar perdido para a estrada de terra. Minha mãe suspirava muito enquanto costurava, e às vezes eu via ela limpando os olhos com as costas da mão. Uma noite, acordei com vozes baixas vindo da cozinha. Me levantei sem fazer barulho, as tábuas do assoalho rangiam muito e fui até a porta entreaberta. Não tem mais como, Irene, meu pai dizia, a voz cansada. A safra foi péssima. Não tenho como pagar o seu Dorival. Mas, Antônio, são nossos filhos. Minha mãe sussurrou. Eu não entendi direito naquela hora. Voltei para a cama e fingi que era pesadelo. Mas alguns dias depois, chegou uma visita diferente. Era uma tarde de domingo e eu estava no quintal, dando milho pros pintos, quando vi um carro preto daqueles grandes, reluzentes parar em frente à nossa casa. Carro era coisa rara na nossa rua. A gente só via quando alguém morria ou casava. Desceu uma mulher alta, com um vestido vermelho de bolinhas brancas, sapatos de salto alto que afundavam na terra e um chapéu grande. Ela tinha batom vermelho vivo e cheirava a um perfume forte, doce, que me deu um pouco de enjoo. Bom dia, Dona Irene, ela disse, sorrindo, mas o sorriso não chegava nos olhos. Trouxe aquela proposta que conversamos. Proposta? Minha mãe me mandou para dentro com um gesto rápido de mão. Vai brincar lá dentro, Helena. Vai.
Eu obedeci, mas fiquei atrás da cortina, espremendo meu olho contra a fresta da janela. Vi meu pai apertar a mão daquela mulher. Vi ela entregar o envelope. Vi minha mãe levar a mão à boca e virar o rosto. Hoje eu entendo, mas naquela época, eu só senti um frio na barriga que não sabia explicar. Foi 2 semanas depois que meu pai me chamou para conversar. Era uma tarde abafada de fevereiro, aquele calor úmido que grudava na pele. Ele estava sentado na varanda, e me fez sinal para sentar no banco de madeira ao lado dele. Meu coração batia forte. Sabe quando você sente que algo importante vai acontecer? Helena, ele começou, sem me olhar nos olhos, fixando o olhar no horizonte. Tu já está grande, né? 10 anos. Quase uma mocinha. É, pai, eu respondi baixinho, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Ele deu uma tragada longa no cigarro. A gente está passando por um momento difícil aqui em casa. Tu percebeu, não percebeu? Eu assenti com a cabeça. Claro que eu percebia. Tinha dias que a janta era só polenta com ovo. Minha mãe tinha vendido a máquina de costura dela, aquela que ela amava mais que tudo. Então, filha, apareceu uma oportunidade para ti. Uma família muito boa, de Porto Alegre, precisa de alguém para ajudar na casa deles. E eles ofereceram. Ele parou, engoliu seco. Eles vão te tratar bem. Tu vai ter comida todo dia, roupa nova, até escola, quem sabe. Eu não entendi na hora. Ajudar na casa? Mas eu tinha só 10 anos. Mas, pai, e vocês? E o João? Quem vai brincar com ele? Helena, ele finalmente me olhou, e eu vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Medo? Vergonha? Isso é o melhor para todo mundo. Para ti também. Aqui a gente não tem como te dar nada. Minha mãe apareceu na porta naquele momento, com os olhos vermelhos. Quando eu vou? Perguntei, ainda sem processar direito. Sábado que vem, minha mãe disse, a voz tremendo. A dona Eulália vem te buscar. Dona Eulália, a mulher do vestido vermelho. Os dias seguintes foram estranhos. Meus irmãos ficaram mais quietos. Mariana me abraçava do nada, no meio das brincadeiras. Carlos me ensinou a escrever meu nome completo num papel, para tu não esquecer quem tu é, ele disse. Na sexta-feira à noite, minha mãe arrumou minha trouxinha. Eu tinha tão pouca coisa. 2 vestidos, uma muda de roupa íntima, um pente quebrado e a boneca de pano que ela tinha feito para mim quando eu nasci. A boneca se chamava Rosa e estava desbotada de tanto abraço. Leva ela, filha, minha mãe disse, colocando Rosa em cima da roupa. Para tu lembrar da tua casa. Mas, mãe, eu vou voltar, né? Nas férias, nas festas. Ela não respondeu. Só me abraçou forte, e eu senti as lágrimas dela molharem meu cabelo. No sábado de manhã, acordei cedo com o barulho do motor daquele carro preto. Meu estômago virou. Dona Eulália estava lá, com outro vestido elegante verde dessa vez, e aquele mesmo sorriso frio. Pronta, queridinha? Ela perguntou, mas nem esperou resposta. Meu pai pegou minha trouxinha e levou até o carro. Eu abracei João, que chorava sem entender. Não chora, Joca. A mana volta logo, eu menti, porque algo dentro de mim já sabia que não era verdade. Mariana me apertou forte. Tu é forte, Helena. Mais forte que todos nós, ela sussurrou no meu ouvido. Carlos me entregou um papel dobrado. Nosso endereço. Não perde. E então, minha mãe. Ela me abraçou tão forte que doeu, mas não disse nada. Só beijou minha testa repetidas vezes, como se quisesse gravar aquele momento. Meu pai me levou até o carro. Na hora de entrar, ele segurou meu braço. Helena, me perdoa, ele disse tão baixo que quase não ouvi. Eu não sabia pelo que perdoar. Ainda não. Entrei no banco de trás daquele carro que cheirava a couro e perfume caro. Olhei pela janela enquanto a gente se afastava, e vi minha família parada na frente daquela casa azul desbotada, ficando cada vez menor, até desaparecer numa nuvem de poeira da estrada. Dona Eulália não falou nada durante quase toda a viagem. Só quando já estávamos chegando na cidade grande Porto Alegre, com suas ruas asfaltadas e casas enormes, ela finalmente se virou para mim.
Olha aqui, menina, ela disse, e o tom era diferente agora. Mais duro. Você vai trabalhar para a família Novaes. Gente fina, entendeu? Você vai fazer tudo o que mandarem, sem reclamar. Vai ser obediente e quieta. Nada de choramingar ou falar que quer voltar para casa. Mas a senhora disse que eu ia estudar. Murmurei. Ela deu uma risada curta, seca. Estudar? Querida, você é uma empregada, não uma filha. Quanto antes entender isso, melhor para você. Naquele momento, sentada naquele banco de couro, apertando Rosa contra meu peito, eu finalmente entendi. Meus pais não tinham me mandado para uma oportunidade. Eles tinham me vendido. A casa dos Novaes ficava num bairro que eu nunca tinha ouvido falar. Moinhos de Vento, achou. Era uma mansão de 3 andares, toda branca, com um portão de ferro alto e grades douradas. O jardim era maior que minha casa inteira. Quando o carro parou, minhas pernas tremiam. Anda logo, Dona Eulália disse, impaciente, me puxando pelo braço. Entramos pela porta dos fundos. Percebi na hora que eu nunca entraria pela porta da frente. A cozinha era enorme, toda de azulejo branco, com panelas de cobre penduradas e um fogão gigante. Tinha uma mulher mais velha, de avental, mexendo alguma coisa numa panela. Essa é a nova? Ela perguntou, me olhando de cima a baixo. Tão miudinha. É o que tem, Dona Eulália respondeu. Dona Gabriela não queria gastar muito. Essa veio de graça, só custou a entrada. Entrada. Como se eu fosse um objeto. Bom, deixa comigo. Eu treino ela. A mulher se chamava Zenir, e seria algo entre minha supervisora e minha carcerária pelos próximos tempos. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, e um olhar cansado de quem já tinha visto muita coisa ruim. Dona Eulália foi embora sem se despedir. Vem, Zenir disse. Te mostro onde tu dorme. Me levou por uma escada estreita até o 3º andar, num corredor escuro. Abriu uma porta pequena. Era um quartinho minúsculo, sem janela, só com um colchão fino no chão e um cabide pregado na parede. Aqui, ela disse, guarda tuas coisas e volta lá embaixo. Tem trabalho. Trabalho? Mas, eu não sei fazer nada, eu disse, a voz falhando. Vai aprender. Rápido. E aprendi. Naquele mesmo dia, Zenir me ensinou a lavar louça, varrer, passar pano. Minhas mãos eram pequenas demais para segurar as panelas grandes direito. Derrubei uma tigela de vidro que estilhaçou no chão. Cuidado, meu Deus! Zenir gritou. Isso aqui custa mais que tua vida inteira, menina. Ela me fez juntar os cacos com as mãos. Cortei o dedo, mas não reclamei. Já estava aprendendo. À noite, exausta, subi para aquele quartinho escuro. Sentei no colchão fino, abracei Rosa, e chorei pela primeira vez desde que saí de casa. Chorei baixinho, porque Zenir tinha avisado, nada de fazer barulho. A patroa não gosta. Tentei dormir, mas os sons eram todos estranhos. A casa grande fazia ecos. Ouvia passos, vozes abafadas, portas fechando. Senti falta do rangido familiar do assoalho da minha casa, do cheiro de café da manhã, da respiração dos meus irmãos no quarto ao lado. Nos primeiros dias, eu ainda tinha esperança. Pensava, talvez não seja tão ruim. Talvez eles sejam bons comigo. Talvez em algumas semanas meus pais venham me visitar. Mas então conheci a Dona Gabriela Novaes. Era uma mulher de uns 40 anos, magra, alta, com cabelos presos num coque perfeito e unhas vermelhas longas. Ela usava vestidos caros e tinha aquele jeito de falar que parecia que estava sempre reclamando de alguma coisa. Essa é a menina nova? Ela perguntou a Zenir, me olhando como se eu fosse um bicho estranho. É, Dona Gabriela. Tão suja, ela disse, franzindo o nariz. Dá um banho nela antes de colocar para trabalhar. Essa roupa, queima isso, deve estar cheia de bicho. Minha roupa, a roupa que minha mãe tinha costurado para mim. E Zenir, ela continuou, já se virando. Não quero ver essa criança nos andares de cima. Ela fica na cozinha, na lavanderia e no quintal dos fundos.
Entendido? Sim, senhora. Dona Gabriela saiu, deixando um rastro de perfume francês caro. Zenir me olhou com algo que parecia pena. Vem, ela disse, mais suave. Vou te dar umas roupas velhas da filha dela. Naquela noite, vestindo um uniforme cinza muito grande para mim, tive que enrolar a barra várias vezes, olhei no espelho quebrado do banheiro dos fundos. Não me reconheci. Uma semana depois, tentei fugir. Foi num domingo de manhã. A família tinha saído para missa para gente rica, não para gente como eu. Zenir estava cochilando na cadeira da cozinha depois de preparar o almoço. Eu pensei, é agora. Peguei Rosa, enfiei no bolso do uniforme o papel com meu endereço que Koulaus tinha me dado, e saí pela porta dos fundos. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia desmaiar. Mas, eu não sabia para onde ir. As ruas eram todas iguais, enormes, com casas que pareciam palácios. Não tinha ninguém na rua. Comecei a andar, cada vez mais rápido, sem direção. Andei por talvez 15, 20 minutos. Até que ouvi uma voz atrás de mim. Helena, era Zenir, correndo, ofegante. Menina louca, onde tu pensa que vai? Eu quero voltar para minha casa. Gritei, chorando. Eu quero minha mãe. Ela me segurou pelos ombros, me sacudiu. Acorda, Helena, tu não tem mais casa para voltar. Teus pais te deram para essa família, entende? Te deram. Não, gritei. Eles não fariam isso. Eles vão me buscar. O olhar dela mudou. Ficou mais triste, mais pesado. Senta aqui, ela disse, me puxando para sentar no meio-fio. Respirou fundo. Helena, eu vou ser honesta contigo porque ninguém mais vai. Teus pais receberam dinheiro. Um dinheiro bom, pelo que eu sei. Eles assinaram um papel dizendo que tu ia trabalhar aqui até completar 18 anos. 8 anos, menina. E se tu fugir, se tu tentar sair daqui, teus pais vão ter que devolver o dinheiro que eles provavelmente já gastaram. Tu entende o que isso significa? Eu não conseguia respirar direito. Quer dizer que eles não vão vir me buscar? Não, filha, não vão. Naquele momento, sentada naquele meio-fio frio de uma rua que eu não conhecia, numa cidade enorme que não era minha, vestindo roupas que não eram minhas, eu entendi a profundidade da minha situação. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Volta comigo agora, Zenir disse, mais gentil. Se a patroa descobrir que tu fugiu, vai ser pior. Muito pior. Voltei. O que mais eu podia fazer? Naquela noite, deitada no meu colchão fino, no escuro completo daquele quartinho sem janela, abracei Rosa e sussurrei. Eu vou sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Porque, meus queridos, o que eu não sabia naquele momento era que Dona Gabriela Novaes tinha 2 filhos. Um rapaz de 16 anos chamado Eduardo, e uma menina de 14 chamada Clarice. E nos próximos meses, eu ia descobrir que existem coisas muito piores do que ser vendida pela própria família. Mas o que eu não sabia naquele dia era que o pior ainda estava por vir. Sabe aquele sentimento de quando você percebe que está presa? Não fisicamente, mas de um jeito pior. Presa numa vida que não escolheu, cercada por pessoas que não te amam, sem ninguém para te buscar. Era isso que eu sentia naquele quartinho escuro, abraçada com Rosa, repetindo para mim mesma que tinha que sobreviver. Mas sobreviver a quê, exatamente? Eu ainda não sabia. Os primeiros meses na casa dos Novaes foram, como posso explicar? Foi como aprender a respirar debaixo de água. Você não consegue, mas seu corpo insiste em tentar. Eduardo e Clarice, os filhos de Dona Gabriela, eram o tipo de gente que eu nunca tinha conhecido. Gente que nascia com tudo e, justamente por isso, não valorizava nada. Eduardo era alto, tinha cabelo preto sempre penteado com brilhantina, e usava roupas que deviam custar o que meu pai ganhava num ano. Ele estudava num colégio particular e vivia falando sobre festas, carros, garotas. Mas tinha algo nos olhos dele, algo que me dava medo. Clarice era diferente, mais silenciosa, mais observadora. Tinha cabelos louros compridos, sempre presos com laços de seda, e lia livros o dia inteiro.
No começo, eu achei que ela podia ser gentil comigo. Estava errada. Foi numa tarde, 2 semanas depois de eu chegar, que as coisas começaram a piorar de verdade. Eu estava lavando o chão da sala, aquele mármore branco imenso que mostrava qualquer sujeirinha, quando Clarice desceu com 2 amigas dela. Meninas da mesma idade, todas vestidas como princesas. Olha que graça, Clarice disse, apontando para mim. A empregadinha nova. Não é uma fofura? As amigas riram. Ela é tão sujinha, uma delas disse, tapando o nariz. Eu estava de joelhos, com as mãos encharcadas de água com sabão, e senti meu rosto queimar de vergonha. Qual é teu nome mesmo? Clarice perguntou, se aproximando. Helena, senhorita, respondi baixinho, sem olhar para cima. Helena, ela repetiu, como se estivesse testando o nome na boca. Sabe, Helena, essa sala precisa ficar perfeita. Minha mãe vai receber visitas hoje à noite. Sim, senhorita. Eu estou fazendo o melhor que posso. Então ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Pegou o copo de suco que estava segurando e derramou no chão limpo que eu acabara de lavar. Ops, ela disse, sorrindo. Acho que você vai ter que fazer de novo. As amigas dela explodiram em risadas. Eu fiquei ali, paralisada, olhando aquele líquido laranja escorrendo pelo mármore branco. Minhas mãos tremiam. Queria gritar, queria jogar aquele balde de água nela, queria correr dali. Mas não fiz nada. Apenas abaixei a cabeça. Obrigada por me avisar, senhorita. Elas saíram rindo. Passei o resto da tarde lavando aquele chão de novo, chorando silenciosamente. Zenir me viu, mas não disse nada. Ela sabia que qualquer palavra poderia piorar. Mas isso era só o começo. Eduardo era pior. Muito pior. Ele tinha o costume de aparecer na cozinha tarde da noite, quando todo mundo já estava dormindo. Da primeira vez, eu acordei com o rangido da porta do meu quartinho abrindo. Sentei na cama, assustada, apertando Rosa contra o peito. Que está aí? Sussurrei. É Sage, ele disse, entrando. Vim só ver se você está confortável aqui. A luz do corredor iluminava sua silhueta. Ele cheirava a cigarro e a bebida. Eu estou bem, senhor Eduardo. Por favor, eu preciso dormir. Tenho que acordar cedo. Senhor Eduardo, ele repetiu, dando uma risada baixa. Tão educadinha. Tão bonitinha também. Ele deu um passo para dentro do quarto. Meu coração disparou. Por favor, sai daqui, eu disse, e minha voz saiu mais alta do que eu queria. Zenir deve ter ouvido, porque segundos depois ela apareceu no corredor. Eduardo, ela disse, firme. Sua mãe está te chamando. Ele se virou, irritado. Não está não. Tá sim. Melhor você descer. Eles se encararam por um momento tenso. Finalmente, Eduardo saiu, mas antes se virou para mim. A gente conversa depois, Helena. Quando ele foi embora, Zenir entrou no meu quarto. Escuta bem o que eu vou te dizer, ela sussurrou. Esse menino é perigoso. Você nunca fica sozinha no mesmo cômodo que ele, entendeu? Mas a dona Gabriela não. A dona Gabriela sabe que o filho dela é assim, e não liga. Para ela, você é descartável. Então você se cuida sozinha. Naquela noite, eu arrastei o colchão e encostei na porta. Não consegui dormir. Nos meses seguintes, tentei fugir mais 2 vezes. A segunda vez foi um mês depois da primeira tentativa. Aproveitei uma manhã em que Zenir tinha saído para fazer compras e a família estava dormindo. Dessa vez, eu planejei melhor. Peguei umas moedas que achei caídas atrás do fogão suficiente para um ônibus, talvez. Saí pela porta da frente, me sentindo ousada. Andei até o ponto de ônibus mais próximo. Tinha uma mulher esperando, com uma criança no colo. Por favor, senhora, eu disse, me aproximando. A senhora sabe qual ônibus vai para Santo Antônio da Patrulha? Ela me olhou de cima a baixo, desconfiada. Isso é a mais de 300 quilômetros daqui, menina. Não tem ônibus direto. E quanto está aí nessa mão? 2 cruzeiros. Não dá nem para ir até o centro. Meu coração afundou. Cadê tua mãe? Ela perguntou. Eu me perdi, menti.
Tá com cara de empregada fujona, ela disse, franzindo a testa. Olha, menina, se tu fugiu de onde trabalhava, volta para lá antes que seja pior. Esse mundo aí fora não é lugar para criança sozinha. Naquele momento, um carro passou devagar na rua. Meu sangue gelou. Era o senhor Novaes, o marido da dona Gabriela, um homem gordo de bigode que eu mal via, porque ele vivia viajando a trabalho. Ele me viu. Parou o carro. Helena, ele disse, a voz calma mas ameaçadora. Entra no carro. Não tinha como fugir. Entrei. Durante o caminho de volta, que durou talvez 5 minutos mas pareceu 5 horas, ele não disse nada. Só quando chegamos em casa, ele se virou para mim. Sabe o que acontece com meninas que fogem, Helena? Balancei a cabeça, tremendo. Elas voltam para famílias piores. Muito piores. E seus pais? Eles têm que devolver o dinheiro que receberam. Se não tiverem o dinheiro, vão presos. É isso que você quer? Seus pais na cadeia? Não, senhor, sussurrei. Então esquece essa ideia de fugir. Você tem um contrato. Vai cumprir até o fim. Ele saiu do carro e me deixou ali, sozinha, chorando. A terceira tentativa foi a pior de todas. Foi quase 6 meses depois de eu ter chegado. Eu já estava diferente. Mais magra, porque sempre comia as sobras e nunca era suficiente. Mais quieta, porque tinha aprendido que falar só trazia problema. Mais apagada. Mas uma noite, eu ouvi Dona Gabriela e Zenir conversando na cozinha. Elas não sabiam que eu estava no quartinho ao lado da despensa, organizando os panos de chão. Você acha que ela aguenta? Dona Gabriela perguntou. Ela é forte, mais do que parece, Zenir respondeu. Porque se não aguentar, eu mando de volta e pego outra. Aquela mulher, a Eulália, disse que tem outras. Mais velhas, mais experientes. Dona Gabriela, a menina tem só 10 anos. E daí? Eu paguei por 8 anos de trabalho. Se ela não servir, devolvo defeituosa. Defeituosa. Como um objeto quebrado. Naquela noite, algo dentro de mim quebrou de verdade. Esperei todo mundo dormir. Peguei Rosa, peguei aquele papel com meu endereço que eu escondia debaixo do colchão, e saí pela janela da cozinha. Era no térreo, e eu era pequena o suficiente para passar. Dessa vez, eu não ia voltar. Preferia morrer tentando. Andei a noite toda. Porto Alegre à noite era assustadora. Tinha homens bêbados nas ruas, mulheres gritando, cachorros latindo. Eu me escondia quando via alguém se aproximando. Quando amanheceu, eu estava exausta, com fome, com frio. Me sentei num degrau de uma igreja fechada e chorei. Chorei por tudo. Por ter sido vendida, por estar sozinha, por não ter para onde ir. Menina, tu está bem? Levantei os olhos. Era um padre. Velho, de batina preta, com um rosto gentil. Eu me perdi, padre, falei, porque não sabia o que mais dizer. Vem, ele disse, estendendo a mão. Vem para dentro. Deve estar com fome. Foi a primeira vez em meses que alguém demonstrou gentileza real comigo. Eu quase entrei. Quase. Mas então olhei para trás e vi o carro preto. Dona Eulália. E do lado dela, um policial. Eles tinham me achado. Essa é ela, oficial, Dona Eulália disse. A menina que fugiu. O padre franziu a testa. Fugiu de onde? Ela trabalha para uma família. Menina desobediente, ficou nos dando trabalho. Trabalha? O padre repetiu, me olhando. Quantos anos você tem? Criança? 10, sussurrei. O rosto dele mudou. Ele se virou pro policial. Oficial, trabalho infantil é um acordo familiar, padre, o policial interrompeu, entediado. Não se meta nisso. Vamos, menina. O padre tentou protestar, mas Dona Eulália já estava me puxando pelo braço. Obrigada, oficial. Essa menina não vai dar mais trabalho. Me jogaram no carro. Dessa vez, Dona Eulália não ficou em silêncio. Sua pirralha ingrata. Ela gritou. Você sabe o trabalho que deu para te achar? Sabe quanto a Dona Gabriela pagou pro policial? Isso vai sair do seu tempo, viu? Você vai trabalhar mais 2 anos de graça só para compensar. 10 anos viraram 12. Eu teria quase 20 quando fosse livre. Se é que seria.
Quando chegamos na casa, Dona Gabriela estava esperando na porta, com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva, era algo pior. Era frieza absoluta. Para cima, ela disse apenas: Zenir me levou pro quartinho, mas dessa vez, quando eu entrei, ela pegou Rosa das minhas mãos. A patroa mandou: Você não pode ter nada até aprender a obedecer. Não! Gritei, tentando pegar de volta. Por favor, Zenir, por favor. É a única coisa que eu tenho. Mas ela já tinha saído, levando minha boneca. Me tranquei no quartinho e gritei até minha garganta doer. Bati nas paredes. Chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, deitada no colchão fino, no escuro completo, sem Rosa, sem nada, eu sussurrei: Desisto. Eu desisto. E pela primeira vez, eu realmente quis morrer. Foi 3 dias depois, 3 dias que eu passei quase sem comer, sem falar, só fazendo o trabalho mecanicamente que apareceu Dona Teresa. Ela era a irmã mais velha de Dona Gabriela, uma senhora de uns 60 anos, que morava em outra cidade e vinha visitar uma vez por ano. Ela era diferente, mais simples no vestir, mais suave no falar. Eu estava lavando roupa no tanque do quintal, quando ouvi vozes se aproximando. Não acho certo, Gabriela. Ela é uma criança. Você sempre foi muito sentimental, Teresa. É só uma empregada. Elas apareceram na porta da lavanderia. Dona Teresa me viu, parou, e seu rosto mudou. Gabriela, ela disse, baixo. Ela é uma criança. Uma criança pequena. Ela tem 10 anos. Na idade dela, eu já ajudava minha mãe. Ajudar é diferente de trabalhar como escrava. O silêncio ficou pesado. Dona Gabriela se virou, irritada. Se incomoda tanto, não olha. Eu tenho um almoço para preparar. Ela saiu. Dona Teresa ficou ali, me olhando. Eu mantive a cabeça baixa, esfregando as roupas no tanque. Minhas mãos estavam vermelhas, rachadas do sabão. Como é seu nome? Ela perguntou gentilmente. Helena, senhora. Helena, ela repetiu, e veio mais perto. Você tem família, Helena? Eu não respondi. Minha garganta apertou. Tudo bem, ela disse. Não precisa responder agora. Ela ficou ali por alguns minutos, em silêncio, apenas me observando trabalhar. Então, antes de sair, ela disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Helena, você é mais forte do que imagina. Lembre-se disso. Eu não entendi direito na hora, mas aquelas palavras plantaram algo em mim, uma sementinha minúscula de esperança. Dona Teresa ficou na casa por uma semana, e durante aquela semana, eu percebi que ela estava me observando, não de forma ameaçadora, mas preocupada. Ela fazia perguntas para Zenir quando achava que ninguém estava ouvindo. Quantas horas ela trabalha por dia? A menina come direito. Ela vai à escola? Zenir respondia com meias verdades, porque ela também tinha medo de Dona Gabriela. No 4º dia da visita, Dona Teresa me pegou sozinha na cozinha. Helena, senta aqui um minuto, ela disse, apontando para uma cadeira. Olhei ao redor, nervosa. Não se preocupa. Gabriela saiu. Senta. Sentei na ponta da cadeira, as mãos no colo. Você foi tirada da sua família, não foi? Ela perguntou diretamente. Engoli seco e assenti. Seus pais te venderam? Meus olhos encheram de lágrimas. Assenti de novo. Ela suspirou fundo, passou a mão no rosto. Meu Deus, eu imaginava, mas isso é muito comum aqui em Porto Alegre, você sabia? Famílias pobres vendendo os filhos para famílias ricas. Ninguém fala sobre isso, mas acontece. Muito. Eu só quero ir para casa, sussurrei. Eu sei, minha filha. Eu sei. Ela se aproximou, pegou minhas mãos nas dela. Eram mãos macias, cuidadas. Tão diferentes das minhas, que já estavam calejadas. Escuta, Helena, eu vou te dizer uma coisa, e quero que você guarde bem guardado no seu coração, está bom? Olhei para ela. Você não vai ficar assim para sempre. Talvez hoje, amanhã, nos próximos meses, sim. Mas a vida dá voltas. E você é esperta, eu vejo isso nos seus olhos. Você só precisa resistir. Consegue fazer isso. Eu estou cansada de resistir, falei, e minha voz falhou. Eu sei. Mas você vai conseguir.
porque você é uma sobrevivente. Eu vi meninas como você antes. As que desistem. Não acaba bem. Mas as que lutam, essas vencem. Como eu vou lutar, senhora? Eu não tenho nada. Ninguém. Ela apertou minhas mãos. Você tem você mesma. E às vezes, minha querida, isso é tudo que a gente precisa. Então ela fez algo inesperado. Tirou um pequeno terço de dentro da bolsa. Isso era da minha mãe. Ela disse: quero que você fique com ele. Quando as coisas ficarem muito difíceis, você segura ele e lembra: você não está sozinha. Nunca está. Mas a dona Gabriela vai ver. Esconde. Você é esperta. Vai encontrar um lugar. Peguei aquele terço com as 2 mãos. Era de madeira clara, gasto pelo tempo, e tinha um cheirinho suave de lavanda. E Helena, ela disse, se levantando: eu vou fazer algo. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas vou tentar. Vou conversar com algumas pessoas, talvez um advogado que eu conheço. Isso que minha irmã está fazendo é ilegal. Pode levar tempo, mas, por favor, eu sussurrei. Por favor, me ajuda. Vou tentar, minha filha. Prometo que vou tentar. Quando ela foi embora, no fim daquela semana, eu fiquei na janela da cozinha vendo o carro dela se afastar. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que não sentia há meses. Esperança. Escondi o terço numa fresta da parede atrás do meu colchão. E toda noite, antes de dormir, eu segurava ele e repetia: eu sou uma sobrevivente. Eu vou conseguir. Foi nessa época também que Zenir começou a mudar comigo. Não muito, mas o suficiente para fazer diferença. Uma noite, ela entrou no meu quartinho com um prato coberto com um pano. Come, ela disse, colocando na minha frente. É das sobras do jantar, mas está bom ainda. Era frango, arroz e feijão. Comida de verdade, não só os restos frios que eu costumava comer. Por quê? Perguntei. Ela suspirou, sentou na beirada do meu colchão. Porque a dona Teresa me fez pensar. E por quê? Eu também fui você, Helena. Há muito tempo. Olhei para ela, surpresa. Você? Eu. Tinha 12 anos quando minha mãe me vendeu para uma família em Pelotas. Trabalhei naquela casa até os 25, 13 anos. Quando finalmente saí, eu não sabia fazer nada além de servir. Então vim para cá e ela deu de ombros. Continuei servindo. Você nunca quis sair? Para ir para onde, menina? Eu não tenho ninguém. Nenhum lugar para ir. Aqui, pelo menos, eu tenho um teto e comida. Ficamos em silêncio por um momento. Não vira eu, Helena, ela disse, se levantando. Não aceita isso como sua vida. Quando você fizer 18, você vai embora daqui e faz alguma coisa diferente. Promete para mim. Eu prometo, falei. E foi naquele momento que eu decidi, eu ia sobreviver. Não apenas existir, mas sobreviver de verdade. Guardar forças. Aprender. Esperar minha chance. Porque ela viria. Um dia. 6 meses depois da visita de Dona Teresa, eu já tinha 11 anos. Agora aconteceu algo inesperado. Dona Gabriela recebeu uma carta. Ela a leu na sala, e eu vi seu rosto ficar vermelho de raiva. Zenir, ela gritou. Zenir correu da cozinha. Sim, senhora, minha irmã, aquela idiota, enviou uma carta para um advogado denunciando que eu tenho uma criança trabalhando aqui ilegalmente. Meu coração disparou. Dona Teresa tinha cumprido a promessa. O advogado quer fazer uma visita. Vem aqui na semana que vem verificar as condições de trabalho da menor, ela disse, lendo com desprezo. Que absurdo. Ela jogou a carta na mesa e se virou para Zenir. Quando ele vier, a menina não pode estar aqui. Como assim, senhora? Manda ela ficar no quartinho, trancada. Se ele perguntar, você diz que não trabalha criança nenhuma aqui. Mas, Dona Gabriela. Mas nada, eu não vou perder minha reputação por causa dessa pirralha. Zenir concordou, porque ela não tinha escolha. Naquela noite, ela veio me avisar. Helena, na quinta-feira vai vir um advogado aqui. A patroa vai te trancar no quartinho o dia inteiro. Não faz barulho, não importa o que aconteça. Entendeu? Mas, e se eu gritar? E se eu pedir ajuda? Ela me olhou com tristeza. Aí você vai pro porão,
Helena. E acredite, você não quer conhecer o porão. A quinta-feira chegou. De manhã cedo, antes do advogado chegar, Dona Gabriela subiu até meu quartinho. Você vai ficar aqui o dia todo, ela disse, a voz gelada, quietinha como um rato. Se eu ouvir um pio, você vai se arrepender pro resto da vida. Ela trancou a porta por fora. Fiquei ali, no escuro completo porque meu quarto não tinha janela ouvindo os sons da casa. Ouvi quando a campainha tocou. Ouvi vozes abafadas de homens conversando. Encostei o ouvido na porta, tentando ouvir. Trabalho infantil é crime, a senhora sabe disso. Absurdo, doutor, eu nunca faria algo assim. Então a senhora não se importa se eu der uma olhada na casa? Meu coração batia tão forte. Essa era minha chance. Talvez a única. Ouvi passos subindo as escadas. Eles estavam vindo pro terceiro andar. Peguei o terço de Dona Teresa, apertei contra meu peito. Por favor, sussurrei. Por favor. Os passos pararam no corredor, bem perto da minha porta. E esse cômodo aqui? Ouvi o homem perguntar. É só um depósito, Dona Gabriela respondeu rapidamente. Só tem coisas velhas. Posso ver? Silêncio. Eu tinha que fazer algo. Tinha que arriscar. Bati na porta. Uma vez. Forte. O que foi isso? O homem perguntou. Deve ser um rato, Dona Gabriela disse, nervosa. Essa casa é velha. Bati de novo. Mais forte. Não parece rato. Abra a porta, por favor. Doutor, eu realmente não acho. Não é um pedido. Ouvi a chave girando na fechadura. A porta se abriu. Luz invadiu meu quartinho escuro. O advogado era um homem de uns 50 anos, de terno cinza, com óculos e uma pasta de couro na mão. Quando ele me viu magra, suja, piscando por causa da luz, seu rosto mudou completamente. Meu Deus, ele disse. Dona Gabriela tentou bloquear a passagem dele. Doutor, eu posso explicar. Pode explicar porque tem uma criança trancada num quarto sem janela. Ele disse, a voz subindo. Pode explicar porque essa menina está nessas condições? Ela veio de uma família pobre, nós estamos ajudando. Ajudando? Ele se virou para ela, furioso. Isso é exploração infantil. Você sabe que isso é crime? Ele se abaixou na minha frente. Qual é seu nome, criança? Helena, senhor, respondi, tremendo. Quantos anos você tem? 11. Há quanto tempo você está aqui? 1 ano e 3 meses. Ele se levantou, tirando um bloquinho da pasta. Senhora Novaes, eu vou fazer um relatório completo dessa situação. E vou encaminhá-lo às autoridades competentes. Doutor, por favor. Ela mudou completamente de tom, ficando quase suplicante. Pensa no escândalo. Minha família tem nome na sociedade. Deveria ter pensado nisso antes de comprar uma criança. Comprar. Ele disse a palavra. Finalmente alguém disse. Ele se virou para mim novamente. Helena, você tem algum lugar para ir? Família? Tenho, senhor. Em Santo Antônio da Patrulha. Meus pais, meus irmãos. Ótimo. Vou providenciar seu retorno. Eu não conseguia acreditar. Estava acontecendo. Eu ia para casa. Mas então Dona Gabriela jogou a bomba. Os pais dela assinaram um contrato, doutor. Eles receberam o pagamento adiantado. Se a menina for embora, eles têm que devolver cada centavo. O advogado franziu a testa. Contrato? Sim, perfeitamente legal. 8 anos de trabalho em troca de uma quantia. Ainda faltam quase 7 anos. Me mostre esse contrato. Ela desceu correndo e voltou com papéis. O advogado leu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Isso não é legal, ele disse finalmente. É um contrato de servidão disfarçado. Mas eles assinaram, Dona Gabriela insistiu. Se ela sair daqui, eu posso processar a família dela. O advogado me olhou, e vi algo no rosto dele, compaixão, mas também impotência. Helena, ele disse suavemente. Você quer voltar para sua família? Sim, senhor. Mais que tudo. Mesmo sabendo que isso pode colocar seus pais em problemas legais. Eu gelei. Não tinha pensado nisso. Eu não sei. Ele suspirou fundo. Vou fazer o seguinte.
Vou falar com o juiz que conheço. Vou tentar invalidar esse contrato. Mas isso vai levar tempo, alguns meses, talvez mais. E enquanto isso? Dona Gabriela perguntou, cruzando os braços. Enquanto isso, essa menina vai continuar aqui, mas em condições decentes. Ela vai ter um quarto adequado, alimentação apropriada, horários de trabalho limitados e vai frequentar a escola. Se eu voltar aqui e encontrar algo diferente disso, ele a encarou. Eu garanto que o escândalo que a senhora tanto teme vai acontecer. Dona Gabriela estava pálida de raiva, mas concordou. Depois que ele saiu, ela se virou para mim com ódio nos olhos. Você vai pagar por isso, ela sibilou. Mas eu não me importei. Porque pela primeira vez, eu tinha vencido. Pequeno, mas tinha vencido. Naquela noite, Zenir me levou para um quartinho diferente ainda pequeno, mas tinha uma janela. Uma janela de verdade, de onde eu podia ver o céu. Você foi corajosa hoje, ela disse. Eu tive medo. Coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer assim mesmo. Ela me trouxe rosa. Dona Gabriela tinha devolvido, porque o advogado tinha exigido que devolvessem meus pertences pessoais. Abracei minha boneca e chorei. Mas dessa vez, não era só tristeza, era alívio. Naquela noite, deitada no meu quartinho novo, olhando para as estrelas pela janela, eu pensei, eu consegui. Eu vou conseguir sair daqui. As coisas melhoraram um pouco depois disso. Não muito, mas o suficiente para eu conseguir respirar. Dona Gabriela me tratava com frieza ainda maior, mas pelo menos não me trancava mais. Eu tinha horários de trabalho ainda longos, ainda cansativos, mas não mais do amanhecer até a madrugada. E o melhor de tudo, ia começar a frequentar a escola. Pensei que tinha vencido. Pensei que o pior tinha ficado para trás. Mas, meus queridos, eu estava tão enganada. Porque o que eu não sabia, o que ninguém me contou era que o advogado, Dr. Ribeiro, tinha uma filha da minha idade. E essa filha estava doente, muito doente. 3 semanas depois daquela visita, Zenir entrou no meu quarto com uma expressão estranha no rosto. Helena, ela disse, a voz baixa. Recebi uma notícia. O quê? O Dr. Ribeiro. Ele não vai mais poder te ajudar. Meu estômago gelou. Porque a filha dele morreu ontem. Leucemia. Ele está arrasado, abandonou todos os casos que estava cuidando. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Mas, e o juiz? E o processo para invalidar o contrato? Ela balançou a cabeça. Sem ele, não vai acontecer. Pelo menos não tão cedo. Dona Gabriela já sabe. E ela? Zenir hesitou. Ela está planejando algo, Helena. Ouvi ela conversando com o marido ontem. Eles vão te mandar para longe. Para longe? Para onde? Para a fazenda do cunhado dela. No interior, perto de Uruguaiana. Lá ninguém vai poder te encontrar. Nenhum advogado, nenhuma fiscalização. Nada. Quando? Semana que vem. Naquele momento, olhando para Zenir, vi nos olhos dela o mesmo medo que eu sentia. Porque eu não ia para um lugar melhor. Ia para um lugar de onde talvez nunca mais conseguisse sair. Mal sabia eu que a verdadeira luta estava apenas começando. Uma fazenda no interior. Longe de tudo. Longe de todos. Longe de qualquer chance de ser encontrada. Eu tinha uma semana. 7 dias para decidir se ia deixar isso acontecer ou se, pela primeira vez na vida, eu ia tomar as rédeas do meu próprio destino. E foi naquele momento, deitada no meu quartinho com janela, apertando Rosa contra o peito, que eu percebi algo. Eu tinha passado mais de 1 ano esperando que alguém me salvasse. Meus pais, Dona Teresa, o Dr. Ribeiro. Mas ninguém ia me salvar. Só eu podia fazer isso. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Não era coragem ainda, tinha medo, muito medo. Mas era uma decisão firme, eu não ia para aquela fazenda. Procurei Zenir na cozinha. Preciso da tua ajuda, falei, direto ao ponto. Ela parou de mexer a panela, me olhou assustada. Helena, não posso fazer nada. Pode sim, você conhece essa cidade melhor que eu. Onde fica a Defensoria Pública? Onde fica o Fórum? O Conselho Tutelar? Conselho Tutelar?
Isso nem existe ainda, menina. Então a polícia, a igreja, qualquer lugar onde alguém possa me ouvir. Ela ficou em silêncio por um momento longo. Então suspirou. Tenho uma assistente social que trabalha na prefeitura, Dona Lúcia. Ela ajuda crianças de rua, órfãs, essas coisas. Mas Helena, se você for lá e eles mandarem você de volta, não vão mandar, porque eu não vou sozinha. Como assim? Você veio comigo, como testemunha. Você vai contar tudo o que viu aqui. Os olhos dela se arregalaram. Eu não posso. A dona Gabriela vai me demitir, eu vou ficar sem nada. Segurei as mãos dela, mãos calejadas como as minhas, marcadas por anos servindo gente que nunca ia ver ela como gente. Zenir, você me disse para não virar você, para não aceitar isso como minha vida, mas você também não precisa aceitar. Você tem só, o quê? 40 e poucos anos, ainda dá tempo de você recomeçar. Vi os olhos dela encherem de lágrimas. Eu tenho medo. Eu também. Mas vamos ter medo juntas. Ela limpou os olhos com a ponta do avental. Quando? Amanhã de manhã. Quando a família sair para a missa. Naquela noite, mal consegui dormir. Revirei tudo no meu quarto pequeno, procurando o que levar. Encontrei o papel com meu endereço, ainda estava lá, amassado, mas legível. Encontrei o terço da Dona Teresa. E peguei Rosa. A gente vai conseguir, sussurrei para ela. Tem que conseguir. No domingo de manhã, esperei a família sair. Meu coração batia tão forte que eu achava que eles iam ouvir. Dona Gabriela passou por mim na cozinha sem nem olhar, eu era invisível para ela de novo. Quando o carro deles virou a esquina, Zenir apareceu com uma sacola. Arrumei umas roupas minhas velhas para ti, para tu não sair de uniforme. Troquei rapidamente. A roupa ficou enorme em mim, mas era melhor que o uniforme cinza que me marcava como propriedade de alguém. Saímos pela porta da frente, isso mesmo, pela porta da frente. Porque eu não era mais uma fugitiva. Eu era uma menina buscando liberdade. A caminhada até a prefeitura levou 40 minutos. Zenir conhecia o caminho. Cada passo que eu dava, sentia meu corpo tremer. Mas não parei. Quando chegamos, era um prédio velho, meio cinza, com gente entrando e saindo. Um guarda na porta nos olhou com desconfiança. Vocês querem o quê? Falar com a assistente social, Dona Lúcia, Zenir disse. Ela só atende com hora marcada. É urgente, eu falei, e minha voz saiu mais forte do que eu esperava. É sobre trabalho infantil. O guarda franziu a testa, nos analisou, e finalmente acenou. Terceiro andar. Sala 305. Subimos as escadas, meu Deus, como aquelas escadas pareciam não ter fim. Cada degrau era um esforço, porque eu sabia que não tinha volta. Se isso não desse certo, eu não tinha plano B. Batemos na porta 305. Uma voz de mulher disse entre. Dona Lúcia era uma mulher negra de uns 35 anos, cabelos crespos presos num penteado baixo, óculos de aro grosso, e uma pilha enorme de papéis na mesa. Ela tinha um ar cansado, mas quando nos viu, principalmente quando me viu, algo mudou no rosto dela. Sentem, ela disse, apontando duas cadeiras de madeira velhas. Sentamos. E então, olhei para Zenir. Ela assentiu com a cabeça, me encorajando. E então eu contei tudo. Desde o dia que meus pais me venderam até aquela manhã. Falei dos quartos trancados, do trabalho sem fim, das humilhações, de Eduardo, da tentativa do Dr. Ribeiro, da fazenda que me esperava. Falei por talvez 20 minutos sem parar. E Dona Lúcia não me interrompeu uma vez. Só fazia anotações, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ela se virou para Zenir. A senhora trabalha nessa casa? Sim, senhora. E confirma o que essa menina está dizendo? Zenir engoliu seco. Esse era o momento. Se ela negasse agora, tudo estaria perdido. Confirmo, ela disse, a voz tremendo. Tudo, cada palavra. Dona Lúcia tirou os óculos, esfregou os olhos. Vocês sabem que isso que vocês estão relatando é gravíssimo, não sabem? Sim, senhora, eu respondi. E vocês têm alguma prova? Documentos, o tal contrato que você mencionou? Meu coração afundou. Prova. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tenho.
Mas o doutor Ribeiro viu. Ele tem cópia. O doutor Ribeiro está de luto fechado, querida. Não está atendendo ninguém. Silêncio pesado. Então Zenir falou. Eu sei onde a dona Gabriela guarda os documentos importantes. Tem uma gaveta no escritório dela. Se a senhora conseguir um mandado ou algo assim. Dona Lúcia pensou por um momento. Vou fazer o seguinte. Vou entrar em contato com o juizado de menores. Hoje é domingo, mas conheço o juiz pessoalmente. Vou tentar conseguir uma ordem para buscar esses documentos. Enquanto isso, ela me olhou. Você não pode voltar para aquela casa, Helena. Eu sei. Tem algum lugar para onde ir? Minha família. Em Santo Antônio da Patrulha. Ela balançou a cabeça. Não pode. Eles assinaram o contrato, são parte do problema. Pelo menos por enquanto, até resolvermos isso legalmente. Meu mundo desabou de novo. Sem volta para a casa dos Novais, sem volta para a casa dos meus pais. Para onde eu iria? Existe um abrigo aqui em Porto Alegre, Dona Lúcia continuou. É para meninas em situação de risco. Não é. Não é o melhor lugar do mundo, mas é seguro. E é temporário, até resolvermos sua situação. O abrigo. Mais uma vez, eu não teria uma casa de verdade. Mas pelo menos seria livre. Eu aceito, falei. Dona Lúcia pegou o telefone, um daqueles pretos antigos, pesados, e fez algumas ligações. Falou coisas que eu não entendi direito, termos legais, nomes de pessoas. Mas no fim, ela desligou e disse, está resolvido. Vou levar você pro abrigo agora. E Zenir. Ela se virou para ela. A senhora tem onde ficar? Tem uma prima que mora nos Navegantes. Posso ficar lá uns dias. Então vá, hoje mesmo. E não volte naquela casa, pelo menos até eu resolver isso. Entendido? Zenir concordou. Antes de sairmos, Dona Lúcia veio até mim e se abaixou para ficar na minha altura. Helena, você foi muito corajosa vindo aqui hoje. Muito corajosa. Isso que você fez. Muita gente adulta não consegue. Eu só estou cansada de viver com medo, respondi. Eu sei, minha filha. Eu sei. O abrigo ficava numa casa grande e velha em Cidade Baixa. Cheirava a desinfetante e tinha paredes descascadas. Tinha umas 20 meninas lá, de várias idades, algumas tão pequenas quanto 6 anos, outras adolescentes de 15, 16. A diretora, Dona Ivone, era uma senhora severa, mas não cruel. Ela me mostrou um quarto com 6 camas. Essa é sua cama, ela disse, apontando uma no canto. Guarda suas coisas nesse armário. Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, janta às 6. Tem regras aqui, e você vai cumprir. Entendeu? Sim, senhora. Ela me olhou mais atentamente. Você parece uma menina esperta. Aproveita essa chance que te deram. Nem todas conseguem sair do buraco onde estavam. Naquela noite, deitada naquela cama, não era confortável. O colchão era fino e rangia, mas era minha. Olhei para o teto cheio de manchas de umidade e pensei, eu consegui. Eu realmente consegui. Mas a história ainda não tinha acabado. Levou 3 meses. 3 longos meses de espera, de ansiedade, de não saber o que ia acontecer. Dona Lúcia conseguiu o mandado, foi até a casa dos Novais, encontrou o contrato. Descobriu que não era só ilegal, era falsificado. As assinaturas dos meus pais tinham sido forjadas por Dona Eulália, aquela mulher de vestido vermelho. Ela era uma intermediária que vendia crianças para famílias ricas e forjava documentos para fazer tudo parecer legal. Quando isso veio à tona, o escândalo foi enorme. Saiu até no jornal. Família tradicional de Porto Alegre acusada de exploração infantil. Dona Gabriela foi indiciada. O marido dela perdeu o emprego. Eduardo e Clarice foram mandados para um internato. E eu fui chamada para depor. Tinha 11 anos e tive que sentar numa sala fria com um juiz, um promotor, e contar tudo de novo. Foi difícil. Chorei várias vezes. Mas Dona Lúcia segurou minha mão durante todo o processo. No final, o juiz me olhou e disse: Helena, você é livre. O contrato é nulo. Você pode voltar para sua família. Livre.
Depois de 1 ano e 6 meses, eu era livre. Mas quando Dona Lúcia foi me levar de volta para Santo Antônio da Patrulha, eu hesitei. Eu quero ver eles, falei. Mas, eu não sei se quero voltar. Por quê, Helena? Porque eles me venderam. Eles escolheram dinheiro em vez de mim. Ela suspirou. Sua família estava desesperada, Helena. Isso não justifica o que fizeram, mas a pobreza faz as pessoas tomarem decisões terríveis. Eu sei, mas ainda dói. E vai doer por muito tempo. Talvez para sempre. Mas você precisa decidir. Quer tentar reconstruir essa relação ou quer seguir em frente sem eles? Pensei muito. E no fim, decidi. Eu ia veloz. Uma última vez. Para entender. Para ter closure, como dizem. O reencontro com minha família foi complicado. Dona Lúcia me levou numa tarde de sábado. A casa azul desbotada estava ainda mais desbotada. O quintal ainda tinha os pés de bergamota, mas pareciam menores do que eu lembrava. Quando bati na porta, foi Mariana quem abriu. Ela tinha 14 anos agora, quase uma moça. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Helena, ela sussurrou. Oi, mana. Ela me puxou num abraço tão forte que doeu. E chorou. Chorou tanto que molhou todo o meu ombro. Eu pensei que nunca mais ia te ver. Carlos apareceu atrás dela. Ele estava mais alto, mais adulto. Me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Culpa, alívio, vergonha. Helena, você está bem? Tô, mais ou menos. João, que agora tinha 8 anos, não me reconheceu no começo. Ele tinha só 6 quando eu fui embora. Mas quando Mariana disse quem eu era, ele veio timidamente e me abraçou. Você é a minha mana que foi embora. Foi, mas agora voltei. Meus pais estavam na cozinha. Minha mãe estava mais magra, com mais cabelos brancos. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 1 ano e meio. Quando me viram, minha mãe largou o que estava fazendo e veio até mim, mas parou a meio caminho, como se não tivesse certeza se podia me tocar. Helena, ela disse, a voz quebrando. Minha filha. Oi, mãe. Ficamos ali, num silêncio desconfortável, até que meu pai falou. A gente não sabia, Helena. Aquela mulher, a Eulália, ela disse que tu ia trabalhar de dia e estudar de noite, que ia ser tratada como da família, que vocês assinaram um papel sem ler. Perguntei, e tinha mais raiva na minha voz do que eu pretendia. A gente não sabe ler direito, filha, minha mãe disse baixinho. A Eulália leu para a gente, mas ela mentiu. E o dinheiro? Vocês receberam dinheiro por mim. Silêncio pesado. Recebemos, meu pai finalmente admitiu. E gastamos. Com comida, com remédio pro João que ficou doente, com sobrevivência. Quando descobrimos que tu tava maltratada lá, já era tarde. A gente não tinha como devolver o dinheiro, e aquela mulher disse que se a gente tentasse te buscar, a gente ia preso. Olhei para eles, esses 2 adultos que me criaram, que me amaram do jeito que sabiam, mas que também me abandonaram quando a vida ficou difícil. Vocês escolheram a sobrevivência de vocês em vez de mim, falei, e cada palavra doía para sair. Minha mãe caiu de joelhos, chorando. Me perdoa, filha. Pelo amor de Deus, me perdoa. A gente pensou que estava fazendo o melhor para ti. Olhei para Dona Lúcia, que estava na porta, observando. Ela assentiu levemente, me encorajando a fazer o que meu coração mandasse. Respirei fundo. Eu não sei se eu consigo perdoar vocês agora, falei, honesta. Mas eu entendo. Um pouco. E quero tentar. Minha mãe me abraçou, e dessa vez eu deixei. Meu pai também veio, e ficamos ali, os 5 porque meus irmãos também se juntaram abraçados no meio daquela cozinha velha. Mas quando Dona Lúcia perguntou se eu queria ficar, eu disse não. Por quê? Minha mãe perguntou, desolada. Porque eu preciso de tempo. Preciso me curar primeiro. E aqui eu só vou lembrar do dia que vocês me mandaram embora. Foi doloroso ver o rosto dela se desmanchar de novo, mas era a verdade. Mas eu vou visitar, prometi. E vocês podem me visitar também. Só, não ainda, não agora.
Passei os próximos 2 anos no abrigo. Não porque era obrigada, eu tinha escolha agora, mas porque lá eu tinha estrutura. Comecei a estudar de verdade pela primeira vez na vida. Descobri que era boa em matemática. Adorava ler. Tinha jeito para desenhar. As outras meninas do abrigo se tornaram minhas irmãs de uma forma diferente. A gente todas tinha histórias difíceis, algumas muito piores que a minha. Tinha a Joana, que foi abusada pelo padrasto. A Terezinha, que foi encontrada morando na rua. A Carmen, que perdeu a família inteira num incêndio. A gente se apoiava, chorava junto, ria junto, sonhava junto. Quando fiz 13 anos, aconteceu algo importante. Dona Teresa, sim, a irmã da Dona Gabriela, me encontrou. Ela tinha lido sobre o caso no jornal e ficado sabendo que eu estava no abrigo. Foi me visitar numa tarde de quinta-feira. Helena, ela disse quando me viu, e tinha lágrimas nos olhos dela. Eu tentei. Eu juro que tentei te ajudar. Eu sei, Dona Teresa. A senhora me ajudou sim. A senhora me deu o terço, me deu esperança. Ela me abraçou. E então fez uma proposta que mudou minha vida de novo. Helena, eu não tenho filhos. Meu marido morreu há 5 anos. Eu tenho uma casa grande, vazia, e recursos para te dar uma educação boa. Você gostaria de... Eu não estou pedindo para ser tua mãe, porque você já tem uma. Mas eu poderia ser tua madrinha, tua guardiã, te ajudar até você ficar adulta? Olhei para aquela senhora de cabelos grisalhos, com mãos gentis e olhos sinceros. Por que a senhora faria isso por mim? Porque eu falhei com você uma vez. Não fui rápida o suficiente, não fui forte o suficiente. E isso me assombra. Deixa eu fazer certo dessa vez. Conversei com Dona Lúcia, conversei com meus pais que concordaram, mesmo doendo, e decidi aceitar. Fui morar com Dona Teresa aos 13 anos. E ela cumpriu cada promessa. Me colocou numa escola particular. Me deu livros, cadernos, roupas. Não me mimou, ela tinha pulso firme quando precisava, mas me amou. Aos 15, eu já estava tirando notas excelentes. Descobri que queria ser assistente social, como Dona Lúcia. Queria ajudar outras crianças como eu. Aos 17, prestei vestibular. Passei. Entrei na faculdade de serviço social. E aos 22, recém-formada, voltei ao abrigo onde tinha vivido. Mas dessa vez como funcionária. Hoje, meus queridos, eu tenho 67 anos. Aposentei há 2 anos, depois de trabalhar 45 anos como assistente social. Ajudei. Vocês sabem, eu nem sei dizer quantas crianças. Centenas? Milhares? Perdi a conta. Moro numa casinha simples em Porto Alegre, perto do parque. Tenho um jardim que cuido todo dia, tem pé de bergamota, igual tinha no quintal da minha infância. Toda vez que colho uma, eu lembro de onde vim. Tenho 3 filhos todos adotados, porque depois de tudo que passei, eu nunca quis engravidar. Mas quis ser mãe. Quis dar para outras crianças o que me foi dado, uma chance. Meus filhos são adultos agora. Tenho 5 netos. Uma vida que, quando eu tinha 10 anos sendo vendida, eu não conseguia nem imaginar. Minha relação com minha família biológica, complicada, sempre foi. Mas aos poucos, ano após ano, a gente foi remendando. Minha mãe morreu quando eu tinha 30 anos. Antes de ir, ela me pediu perdão mais uma vez. E dessa vez, eu consegui dar. Meu pai viveu até os 85. A gente fez as pazes, do nosso jeito. Mariana é minha melhor amiga até hoje. Carlo se casou e tem uma família linda. João virou professor. A gente não é uma família perfeita. Tem cicatrizes. Tem assuntos que a gente não toca. Mas a gente se ama, do jeito que consegue. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 10 anos, abraçada com a boneca rosa naquele quartinho escuro, sabe o que eu diria? Aguenta. Só aguenta mais um pouco. Porque vai doer, vai ser difícil, vai ter dias que você vai querer desistir. Mas você vai sobreviver. E mais que isso, você vai viver. Você vai rir de novo. Você vai amar. Você vai construir uma vida linda em cima das ruínas do que te fizeram.
Porque, vocês sabem, as coisas que aconteceram comigo não me definiram. Elas me marcaram, sim, mudaram meu jeito de ver o mundo, mas não me destruíram. E eu aprendi coisas que talvez não teria aprendido de outro jeito. Aprendi que coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo tremendo. Aprendi que força não é nunca cair. É levantar cada vez que você cai. Aprendi que perdoar não significa esquecer. Significa liberar o veneno que está te matando por dentro. Aprendi que você não precisa de muito para sobreviver. Às vezes basta uma pessoa, às vezes basta você mesma. E aprendi talvez essa seja a mais importante, que sua história não acaba onde você acha que acaba. Sempre tem um próximo capítulo. Sempre. Agora, deixa eu falar com você. Sim, você que está me ouvindo. Se você está passando por algo parecido com o que eu passei, se você é uma criança sendo explorada, abusada, maltratada, por favor, escuta. Isso não é normal. Isso não é certo. E você merece ajuda. Procura um professor, um vizinho, uma igreja, um posto de saúde, a polícia, qualquer adulto de confiança. Grita até alguém te ouvir. Porque alguém vai ouvir. Pode não ser na primeira vez, pode não ser na segunda, mas alguém vai ouvir. E não desiste. Eu sei que você está cansada. Eu sei que parece impossível. Mas você é mais forte do que imagina. Para você que foi abandonado pela sua família, que carrega aquela dor de não ter sido escolhido, de não ter sido amado o suficiente, eu preciso te dizer uma coisa: não foi sua culpa. Leia de novo: não foi sua culpa. Seus pais falharam com você, não o contrário. E você tem todo o direito de estar com raiva, de estar magoado. Mas não deixa isso te consumir. Porque no final, a melhor vingança é construir uma vida linda apesar deles. É provar que você consegue ser feliz mesmo sem eles. E perdoar? Só perdoa-se quando você estiver pronto. Não deixa ninguém te pressionar. O perdão é para você, não para quem te machucou. Se você acha que é tarde demais para recomeçar, que sua vida já foi, que você já perdeu muito tempo, que já está velho demais, eu estou aqui para te dizer que você está errado. Nunca é tarde demais para recomeçar. Eu conheci uma mulher no abrigo onde trabalhei que saiu de um relacionamento abusivo aos 55 anos. Ela achava que a vida tinha acabado. Hoje, aos 72, ela é dona de uma pequena confeitaria e a pessoa mais feliz que eu conheço. Conheci um homem que foi preso injustamente dos 20 aos 45 anos. Quando saiu, começou do zero. Hoje é advogado e luta por outras pessoas que foram injustiçadas como ele. A vida sempre, sempre, sempre dá outra chance. Enquanto você está respirando, tem tempo. E para você que está pensando em desistir, que está cansado demais para continuar, que acha que não vale a pena, escuta o que eu vou te dizer, porque é a coisa mais importante que eu posso falar. Você não está sozinho. Eu sei que parece que está. Eu sei que a solidão dói mais que tudo. Mas tem gente nesse mundo que se importa, mesmo que você não conheça essas pessoas ainda. E o futuro? O futuro pode ser lindo. Pode ser melhor que qualquer coisa que você consegue imaginar agora. Mas você precisa ficar vivo para ver isso. Então aguenta. Só mais um dia. E depois mais outro. E depois mais outro. Um dia de cada vez. Antes de terminar, eu quero agradecer. Agradecer a você por me ouvir até aqui. Por me deixar contar essa história que eu guardei por tanto tempo. Eu não sei qual é a sua história. Não sei o que você está passando agora. Mas eu sei que você é forte. Sei que você é corajoso. Porque você chegou até aqui comigo, e isso já diz muito sobre você. Sua história não define seu futuro. As coisas ruins que aconteceram com você não determinam quem você vai ser. Você escolhe quem você vai ser. E eu escolho acreditar que você vai escolher sobreviver. Vai escolher lutar. Vai escolher construir algo lindo em cima das ruínas. Porque se eu consegui uma menina que foi vendida aos 10 anos, que foi explorada, humilhada, quase quebrada, você também consegue. Você é mais forte do que imagina. Você merece ser feliz.
e seu melhor capítulo ainda não foi escrito. Obrigada por me ouvirem, meus queridos. Do fundo do meu coração, obrigada. E se você saiu de algo difícil e construiu algo lindo, eu estou orgulhosa de você. Mesmo sem te conhecer, eu estou orgulhosa. E se você ainda está no meio da tempestade, aguenta. A calmaria vem. Eu prometo que vem. Meu nome é Helena. Eu tenho 67 anos. E essa é minha história de sobrevivência. Qual vai ser a sua?